Bem, irmãos, então vamos continuar o estudo sobre santificação, que nós estudamos quarta-feira passada. Nós paramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Agora nós vamos em 2 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, falando da santificação. Eu vou ler aqui o versículo 30 de 1 Coríntios, vocês podem esperar lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, falando da santificação. Paulo escreveu isso para nós cristãos, o povo de Deus. Primeiro, a salvação. Quem tem a salvação? Aí depois da salvação vem a santificação. A santificação, ela é o crescimento na vida espiritual. Você santifica, separação. Quando a pessoa, o indivíduo nasce de novo, ele passa por um novo nascimento, aí ele começa entendendo, aí ele começa a se purificar. Ele já é salvo, a alma dele já está purificada no sangue de Cristo. Mas só que aí vai ter a purificação da nossa vida aqui neste mundo. A salvação, o novo nascimento, não depende de nós. Depende de nós crermos em Cristo Jesus, pela fé. Ela é pela graça e não é pelas obras. Isso está bem claro, nós todos sabemos disso, os irmãos também, os visitantes. E agora a santificação, ela custa um preço, porque aí depende do interesse de cada cristão. Aí é na vida que como que nós vamos santificar a nossa vida? É separar as coisas do mundo, separar do pecado, procurando. Nunca que nós vamos conseguir separar essa separação 100% ou 80%, não sei quanto, porque nós pecamos. O apóstolo Paulo mesmo disse lá em Romanos, capítulo 7, se não me engano, me falha a memória, que ele fala assim que o bem que quero eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Quer dizer que o crente, o caso de Paulo dizendo, e nós podemos dizer também, nós não queremos fazer o mal, nós não queremos pecar, mas pecamos. Então aqui no versículo 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios, antes de ir lá, diz assim: mas vós sois dele. Dele quem? De Deus. Nós já lemos aquele dia, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então eu escolhi todas as passagens que falam em santificação, fui notando aqui na Bíblia. Santificação, santidade. Então aqui nós vemos aqui, como é que o apóstolo escreveu, mas vós sois dele. Dele quem? Eles são de Deus. Ele está falando para os coríntios. Vocês são de Deus. Vocês são de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos de Deus Pai, através de Deus Filho, daquele que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E graças a Deus que nós aceitamos. É difícil a pessoa converter. É coisa mais difícil uma pessoa aceitar Jesus. Não é fácil. Ela examina, ela vem ouvindo, e de alguns parece que aceita fácil, parece, mas não é fácil a carreira cristã. A carreira cristã, ela exige sacrifício da nossa parte, porque nós devemos sacrificar o nosso gosto, a nossa vontade. Aí ele diz, dele, em Jesus Cristo, falar, o qual quem? Jesus Cristo, ele, o qual para nós foi feito por Deus. Foi Deus que fez Jesus Cristo, o Filho, por Deus.
Ele fez o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então nós temos tudo isto que nós temos é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Tudo que nós herdamos, as bênçãos, vem por meio de Jesus. Tudo que Jesus fez na cruz, nós oramos ao Pai em nome do Filho. E agora aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz aqui também. Aqui agora ele fala dos pecados ocultos. Ele fala assim, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, olha, outra palavra, santificação. Então, ele fala aqui, purifiquemo-nos. O apóstolo Paulo chamou de amados. Nós somos amados. Nós somos amados, dizer isso, de Deus. Deus amou o mundo, as pessoas. Mas por ele amar, ele não vai levar todos para os céus, aquele que aceita o Filho dele. Então nós temos tais promessas. A promessa de quem? De Deus. Agora purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Da carne, as imundícias que nós cometemos. Tudo que tem da carne, a carne quer dizer que nós como ser humano, humanos, e nós, as imundícias, as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos, todas as coisas que praticamos. E do espírito, aí é o espírito do homem. O espírito quer dizer que no pensamento, aí está falando dos pecados de pensamentos. Não é o Espírito Santo. O nosso espírito, o espírito humano, que todos têm espírito, corpo, alma e espírito. É trindade, três nessa pessoa, em cada pessoa. Então agora o espírito aqui, ele peca no pensamento, desejo, maus desejos, pensamento. Olha, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor falar, não vou citar o nome, no púlpito. Ele falou assim: as mulheres não sabem o que os homens são. Olha o que ele disse. As mulheres, irmãs, não sabem o que, não conhecem o homem, o que o homem é, o que o homem pensa. O homem pensa muitas coisas ilícitas. O homem cobiça as mulheres, o homem cobiça todos. O homem, ele é... ainda falando do cristão. Agora o cristão, ele deve conter isso aí, não deve cobiçar as pessoas, essa parte imoral de concupiscência da carne, desejo da carne. Ele deve olhar para uma mulher e falar assim: essa é uma criatura de Deus, é Deus que fez ela assim. Se ela é bonita, Deus que fez ela assim. O meu sogro costumava dizer: não tem ninguém feio, nem mulher feia, nem homem feio. Daqui a pouco você vê um homem que você acha que ele é feio, ele casa com uma mulher bonita. Daqui a pouco você vê uma mulher que ela é feia, casa com um homem bonito. Então ele falava: não tem tudo é que somos iguais. A beleza, você sabe no que está? É no caráter dentro. Você olha por uma pessoa, você vê o jeito da pessoa, uma pessoa cativante. Ela mostra amor, ela é dedicada, outros é mais fechados. Então aqui ele fala: olha, purifiquemos, é para nós purificarmos, o apóstolo Paulo dizendo. Quando alguém peca no espírito e na alma, primeiramente, ofende a Deus primeiramente. Mesmo você pecando na prática visível, primeiro é lá dentro. Ele nasceu lá do coração do homem. Por isso que devemos, então, e no corpo, não há tal coisa como que o corpo peca e não o espírito. Não tem como o corpo pecar
independente do espírito. Que se fosse assim, quando ele morrer, ele continuava pecando. É tudo interligado, porque o espírito do homem ele cobiça, ele deseja. Antes dele fazer alguma coisa, a parte lá de dentro. Morreu, ficou o corpo, o espírito foi. O espírito do homem, o espírito humano, ele é salvo, ele é nascido de novo, porque ele tem o Espírito Santo. Lá em Romanos, que capítulo 8, diz assim, que o nosso espírito, espírito humano, com letra minúscula, testifica, quer dizer que ele afirma, ele dá testemunho com o Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós chega a fé. Desculpa. Por isso que nós chega a crença. Porque é o Espírito, testifica com o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Aí nós temos certeza da salvação. Aí diz aqui, ó, e aperfeiçoando a santificação. E santificando. Isso leva tempos, irmãos. O que a gente errou, talvez, alguns anos, como a gente fazia, hoje a gente já não faz mais. Sempre a gente procurar não repetir aquela dose. Se a pessoa, ele deve habituar, eu fazia tal coisa, eu agia assim, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai chegando numa santificação e no temor de Deus, que diz aqui, no temor de Deus, que é fácil até lidar com a pessoa, ele lidar com ele mesmo. Não é você ser santo, ser separado, você vai ser aquele humildinho que não responde nada, não é isso. Ele pode falar alto, ele pode corrigir, ele pode falar não, ele revolta com o pecado. Nós devemos revoltar com o pecado, com os defeitos dos outros, principalmente dos irmãos. A mania, todos nós temos manias. Então, agora, mas não com a pessoa, atacar a pessoa. Então, deve trazer para um estado de perfeição, né? Procurando trazer. O que nós fizemos? Sair das nossas casas para vir aqui? Só um passeio? Não. É para examinar a palavra de Deus, para a nossa santificação. E aí vai no estado de perfeição, vai aperfeiçoando. Só se pode obter ao andar conforme o Espírito. Paulo disse lá em Romanos capítulo 8. Ele diz lá no capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. Portanto agora, se note bem, nesse portanto agora, porque antes se não era. Olha, fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estamos em Cristo Jesus. Pronto, agora vem a santificação, as obras, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, se ele diz, não há condenação, eu estou salvo, ele anda, ele vive segundo a carne. Você vê o que ele está fazendo, vivendo mais, ele vive segundo a carne. Mas só que nisso aí, Deus é quem julga, nós não devemos julgar ninguém, nós conhecemos o íntimo da pessoa. Às vezes um cristão ele pode hoje cair numa tal forma, estar no lamaçal do pecado, mas amanhã outro pode levantar, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. O tropeçar, o cair sempre é do homem, sempre é nosso. Por isso que fala o cair é do homem, é da carne. É humano. Fala, às vezes tropeça, mas não cai. Tropeçar, se você tropeça, pronto. Agora tropeçar e cair, aí é problema difícil. Caiu, aí ele fica deitado, ou fraturado, ou machuca, aí pronto, ele não levanta mais, fica tempo daquela situação. Um dia ele levanta e volta para Deus. E agora, irmãos, vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses 4, versículo
3. Eu fui em 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Para frente um pouco. Vou ler desde o versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1. Aí a santificação é do versículo 3 para frente. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Note bem, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo vai dizer que, finalmente, irmãos, eu já tinha pregado, finalmente, eu vou terminar, finalmente, está resolvido o problema. Irmão, agora vocês são salvos, vocês já entenderam o plano da salvação, vocês aceitaram Jesus, agora rogamos e exortamos, Paulo falou, rogamos, pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Ele não falou nele. E nós também não devemos falar em nós, é no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar o que? Na vida espiritual, na caminhada cristã, como andar e agradar a Deus. Ele está ensinando, olha, vocês devem agora aprender com nós, e estou rogando como, que maneira, que estilo, que modo vocês devem andar. Então o cristão, ele deve ser ciente bem das coisas da santificação, para ele saber como que ele anda, para ele agradar a Deus. Eu vou andar de agora, eu procurar fazer justiça. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu furtava, não vou furtar mais. Se eu brigava, não vou brigar mais. Olha, tem muitas coisas. Tem muito que outros não é assim, outros mais ou menos. Se eu xingava palavrões, não vou xingar mais. Se eu contava anedotas, aquelas palavras torpes, não vou falar mais. Tudo faz parte da santificação. Maneira que convém andar. Se eu sentava em roda de pessoas, de amigos, e lá ficar contando historinha, anedota, falando mal dos outros, falando mal de político, do governo, falando mal de tudo, falando mal da igreja, então, os irmãos, aí não é. O apóstolo Paulo diz que maneira convém andar e agradar a Deus. Deus se agrada. Então, tem que ver com o estilo de vida, um estilo íntegro de vida do cristão. Não é fácil, por isso que não é fácil ser cristão, agradar a Deus, para ele não passar vergonha no dia do juízo. Porque vai para os céus, a pessoa leva uma vida relaxada, meio aqui, ele vai de mãos vazias, mas ele vai passar vergonha no dia do juízo, de receber a graça de Deus em vão. Deus salvou ele, mas foi em vão, não serviu para nada para Deus, não serviu. O investimento da salvação que Deus investiu, deu sabedoria, deu conhecimento, Deus nos dá os braços, Deus nos dá as pernas, as bocas, saúde, para nós servir a Ele, vir à igreja, ir onde for. Depois fica tudo em vão, investiu em vão. Agora ele fala, assim andai para que possais, progredir cada vez mais. Mas progredir como? Na vida financeira? Olha, irmãos, é duplo. Se nós progredimos na vida espiritual, como
que eu ia pregar talvez hoje lá em Deuteronômio 28, se você não for obediente na palavra de Deus, vai progredir na vida financeira também. Não é nós que prometemos a prosperidade, é Deus. É Deus. Lá fala, se a gente for fiel a Deus, se ele morar na cidade, ele vai receber as bênçãos lá. Se ele morar no campo, não é porque mora no campo, ele é menos privilegiado. Deus vai abençoar ele no campo. Mas precisa obedecer a Deus, tem um custo. Então aqui, porque vós bem sabemos, aqui nós vemos o comportamento do crescimento espiritual. Fala, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Um mandamento de ser santo, um mandamento que não é um mandamento de lei, não é de lei, é um mandamento, quer dizer, um ensinamento para ser santo. Santo é ser separado, consagrado a Deus, com a vida consagrada, que só pode realizar-se por uma fé constante, perdurável em Cristo. Se a fé dele não for constante, não for uma fé viva mesmo, que perdura para sempre, aí ele vai santificar. Aí ele fala, a fé, nós servimos a Deus, tendo aquela fé, vai dar ao Espírito Santo que habita em nós liberdade livre para ele trabalhar em nossas vidas, vai nos modelando. A gente vê, assim, eu vejo isso, irmãos, na vida dos irmãos, vejo na minha vida, na vida da minha família. A gente vê a pessoa, tem uns que desponta mais, porque ele dá a liberdade para o Espírito Santo. É a mesma coisa, um patrão que tem um funcionário, um empregado muito trabalhador, esforçador, ele luta para não dar prejuízo para o patrão. Então só que o patrão dá liberdade para ele. Não é todo que deve dar liberdade nesse sentido, né? Mas dá liberdade, então ele descansa, ele vai render, ele faz por amor depois de servir, porque ele vê que o patrão confia, então ele tem a liberdade. Então, agora a santificação, versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós cristãos, povo de Deus, não devemos de esquecer disso. Nós somos salvos, mas tem a santificação. Precisamos santificar. Que vos abstenhais da prostituição. Está vendo que ele diz aqui, a formação e preparação para ser santo. Você vai, uma formação, você forma, preparado, estudando bastante, servindo a Deus, aí você vai preparar. Aí você vai estar preparado para ser santo. Não é para ser santo, santificação de qualquer jeito. Eu vou santificar do meu jeito. Não é do jeito de Deus, do jeito que a palavra ensina. É por amor a Ele, por vontade dEle, que nós devemos ser santo. Então isso só pode realizar-se pelo Espírito Santo. Não é pela energia da carne. Eu vou fazer isso, eu consigo. Não, é tudo espontâneo, tudo por amor. Aí a vida cristã é prazerosa, dá aquele prazer, dá alegria de você viver com você. Levanta amanhã cedo e vai trabalhar e chega de tarde, você tem prazer. Mesmo num serviço cansativo, você tem paz com Deus. Pode estar no meio de muita gente. Eu falei para os pessoal esses dias, eu falei que vim em casa, eu tive prova, passei, trabalhei muita gente, em firma, muita gente, e eu cristão, eu não me contaminei. Não é porque eles fazem o que eles querem, que eles fazem, eu estou no meio, eu vou me contaminar. Contamina se a gente querer. Se você estiver firme na palavra de Deus, firme, você olha para os outros, mas para isso
Nós temos que se preparar o nosso espírito. Então aqui fala, abstenhai da prostituição. Refere-se toda classe de imoralidade. Tudo que é imoral, nós devemos obstir, tirar, deixa fora, pegando do pensamento. Porque tudo brota do pensamento. Tudo que nós vamos fazer, pensa primeiro. Não tem um ditado que diz, que ele falou sem pensar. Aí é perigoso. Falar. Ao versículo 4. Lemos o 3, agora o 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Sabe o que é vaso aqui, irmãos? Sabe, né? Tem alguém que não sabe? O que ele está falando aqui? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é? Aí. A minha já diz o quê? A minha já diz o quê? O que é, né? Montão já deu sinal. O que diz a tua? Corpo? Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Amém, mamãe Daniel. Então, cada um de nós saiba manter o nosso próprio corpo. Em quê? Em santidade e honra. Em santidade e honra. Aqui ele fala vaso, temos que usar no vaso, mas o vaso é o nosso corpo. Nós devemos zelar, aí é o corpo. Porque, os irmãos, a alma está salva. Os irmãos sabem, o espírito está salvo. Mas o corpo não, a carne não. Vê que teve lá, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? O espírito está pronto, porque o espírito está preparado. Fala quando Deus chamar. Mas o corpo só vai estar preparado depois que ele deixar esse corpo, aí não peca mais. Agora, um dia esse corpo nosso vai ser ressuscitado, corpo glorificado, como do Senhor Jesus. Aí pronto, mas enquanto nós estamos nessa vida, Satanás, ele anda de redor, ele anda, bramando como leão, olha bem, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos deixar que ele esteja longe, porque ele busca. Se ele pegar uma ovelha estiver meio separada do rebanho, está muito longe, no pensamento assim, porque pode estar tudo aqui, tudo nas suas casas, mas em comunhão nós estamos juntos, perto. O irmão pode estar na casa, pode estar trabalhando, o outro está trabalhando longe, tudo, mas em comunhão, em fé, nós estamos juntos, mesma coisa que nós estamos reunidos. Ele está lá, Deus está protegendo ele, está guardando ele, ele está lembrando de Deus, apesar que ele está trabalhando às vezes em certo serviço difícil, está ocupado a mente, mas ele está com a antena ligada as coisas de Deus. Sabe como é que ele percebe? A hora que parece uma injustiça, que parece na frente de Deus, isso é pecado, deixa de lado. Às vezes à noite, assim, acontece qualquer coisa, você vê, isso aí já é pecado. Você vê na televisão, no celular, isso é pecado, isso aí, você reprova. Não pode deixar. Eu não sei quem é que falava, eu já vi gente falar isso, eu não ofere também, que os corvos, ele pode voar em cima da minha cabeça, né? Não é? Você lembra essa frase? Mas deixar ele pousar na minha cabeça fazendo em outra coisa, eu não vou deixar. Então isso quer dizer, pode ficar voando, vai à vontade, pode os passarinhos ficar voando, agora deixar sentar na minha cabeça, pousar, fazer ninho, morada aqui? Não. Então aqui ele fala, cada um de vós, o corpo físico, o qual é o templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então é para viver em honra, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Em santificação, separação. E é difícil, irmão. Se quer ver difícil, você está perto de alguém que te perturba, faz você perder a paciência, e perde a paciência. Não existe ninguém perfeito.
Mas depois que passa toda aquela tempestade, ele arrepende. Oh, meu Deus, perdoa, eu perdi a paciência. E Deus sabe, conhece a nossa fraqueza. Não é quer dizer que nós vamos vencer tudo. Quando você vence uma, você dá glória a Deus, dá graças a Deus. Graças a Deus que essa não me derrubou. Eu não caí. Quando cai, é uma lição para você aprender para frente. Olha, nessa, alguém não estava preparado, pegou desequilibrado, meio fraco, qualquer coisa assim. Pronto, você já falou alto. Porque é muito difícil, é difícil. Ainda bem, graças a Deus, que nós servimos um Deus, que Ele é poderoso, Ele é conhecedor, Ele conhece o nosso coração, que nós somos dEle, nós somos filhos, mas pecamos. O apóstolo Pedro, junto com Jesus, a gente vê a fraqueza deles, arrancou da espada para matar o soldado, porque por amor a Jesus, ele não vai fazer isso, mas eu não aguento. Então tem essas pessoas, a gente vê as pessoas. O apóstolo Paulo antes também era um homem terrível. Então aqui nós vemos aqui, puro moralmente, o qual só se pode realizar quando permanece com a fé constante. Uma fé constante em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agora aqui no versículo 5, olha bem como é que ele ensina também. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha quem que ele citou. Os gentios são as pessoas fora, os estrangeiros, os de fora, que não são crentes, não na paixão da concupiscência, uma vida em pensamento de paixões, desejos depravados, desejos malignos. Às vezes nós temos um desejo que não é pecaminoso, às vezes nós desejamos algo, até material, que não é pecaminoso, que você necessita. Você deseja vir comprar uma roupa bonita, comprar um terno bonito, o que pode comprar. Às vezes deseja como muitas coisas, comer uma comida bonita, uma coisa diferente. Mas só que, agora que ele fala aqui, de pensamentos e paixões, desejoso, depravado, maligno, aí é ruim, é pecado. Então fala, depravado, como os gentios. Como fala a turma, Daniel? Aqui fala gentios, vocês sabem que é as pessoas, do irmão Paulo outra versão também fala gentios, é as que não conhecem a Deus, gentios que não conhecem a Deus. Sabe como que não conhecem? Ele conhece a Deus por nome. Ah, Deus existe. Como Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, costumo sempre falar isso para as pessoas, e falei para aquela pessoa, que meus amigos que vieram em casa esses dias, que foi segunda-feira. Eu falei, olha, se sair perguntando, falei para eles assim na mesa, se sair perguntando, você crê em Deus? Pode perguntar, eu creio. Você pergunta, dificilmente você vai encontrar alguém e falar que não crê em Deus. Falei, eu não creio em Deus. Ele falou, pode encontrar. Mas você perguntando, você crê em Jesus? Ah, não sou crente. Então, aí ó que está. E Jesus disse, crê em Deus e crê também em mim. Entenderam? Se crê em Deus, não faz maior que obrigação de crer que Deus existe, que Deus fez. Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo. Mas só que por isso, por crer nele, ele não vai levar ninguém para o céu. Ele vai levar para o céu aquele que aceitar o filho dele que morreu na cruz. Aí se aceitar, crer e aceitar. Então por isso que ele disse aqui, então refere-se ao mundo gentios que andava em treva antes de aceitar o Evangelho, antes da conversão. Então nós temos que ver uma diferença. Antes de eu aceitar Jesus, eu era assim. Eu falei para os rapazes também, agora vocês me veem, peguei o teclado, toquei uns hinos, cantei para eles, tudo. Eu falei, olha, a minha vida, aquele tempo, se vocês me conheceram, era outra. Mas eu também, todos nós, vamos dizer assim, os irmãos também, na vida que era, mas não era uma vida depravada, nós não vivia em bagunça, nós não vivia bêbado, nós não fazia o que o pessoal, nós não usufruímos
da carne, os desejos da carne naquele tempo, tudo que fericia. Nós fomos tendo criado uma educação, tudo, mas só que era pecador, era ímpio, não cria em Jesus, não tinha o Espírito Santo habitando. Nós achávamos que era bom, ia para o céu porque era religioso. Então aqui nós vemos, aqui ele fala assim, ó, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Vamos parar aqui que a hora está esgotada, outro dia que Deus permitir, continua aqui. Então Deus nos chamou da imundície, agora para a santificação. Então nós não somos agora daquela vida, embora que nós estamos neste mundo, às vezes participamos um pouco daquela vida, mas não que nós vamos viver totalmente separado de Deus. Não é só aqui na igreja, não é só em reunião que nós somos santos, é lá fora, nos bastidores é mais difícil, porque na igreja todo mundo é santo, tudo é cara de santo, como é que é fácil, mas lá na prova de fogo é lá fora. Então cada local que está, pede a Deus que Deus proteja. Eu oro em favor dos irmãos, amanhã eu estou fazendo a caminhada, todos que vão trabalhar, os abraçal, que os colhedores, que trabalham na prefeitura, a família, às vezes que Deus proteja cada um, aqueles que ficam em casa, que não trabalham, as donas de casa. Então nós devemos orar. Coisa mais maravilhosa que tem, irmão, você sabe que tem alguém orando, clamando, pedindo a Deus por nós. Amém? E que Deus abençoe a todos, que possamos estar aqui novamente sexta-feira, se Deus permitir. Cada um que venha preparado, que aí eu posso saber na hora que eu ver quem vai pregar hoje, pregue, tá bom? Aí vai ser quem na hora. E os irmãos, agradecemos os irmãos. Que hino que vamos cantar? Hinos 108. Você está pensando 108? Eu ia falar que você ia gravar 108. Então vamos. Eu estava pensando no versículo aqui. Chamada final. Cada um tem essa chamada final, sabendo, né? Ontem mesmo, já chamou, foi ontem, segunda, né? Então, tudo é chamada. A chamada final, que é no dia que Deus chamar, mas cada um pode ser chamado. Então, chamada final, 108. Seriam separados por essa. Amém.